E aí, pessoal, tudo bem? Boas-vindas ao The Founder by Ford College. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um guia visual super detalhado sobre como arquitetar e planejar o projeto final do Solana CLI. Olha, é absolutamente normal sentir aquele frio na barriga ao encarar um projeto do zero, viu? A nossa tela está totalmente em branco e o desafio parece gigantesco. Se você lembra bem, na nossa última exploração sobre a construção de fluxos de automação robustos, a gente focou bastante na teoria da segurança e estabilidade. Pois é, agora o nosso desafio é pegar toda aquela base sólida de automação que a gente construiu e criar um projeto de ponta a ponta, mas sem causar nenhuma corrupção de Estado. Basicamente, a gente vai transformar requisitos que parecem vagos em um esquema de engenharia extremamente preciso e confiável. Então, qual é o nosso plano de voo para hoje? A nossa prancheta de engenharia vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, o desafio do projeto final. Depois, a linha de montagem. Em seguida, o fluxo de 3 passos. Aí a gente entra num exemplo prático de gerenciamento de tokens e, para fechar, os próximos passos na prática. Vamos nessa? Beleza, começando pela parte 1, o desafio do projeto final. O projeto final da nossa trilha exige que você construa uma aplicação CLI completa. E sabe qual é o maior risco aqui? Não é simplesmente o código falhar e parar de funcionar. O verdadeiro pesadelo é ele falhar e corromper os dados lá na rede. A gente sabe que sempre bate aquela tentação avassaladora de abrir o terminal e começar a martelar comandos cegamente, né? Aquela coisa de digitando e torcendo por um milagre. A gente chama isso de scripting cego. E olha, essa é a receita perfeita para o caos absoluto, gerando dados duplicados e jogando taxas no lixo. Do outro lado da moeda, a gente tem o planejamento estruturado. Esse modelo é como atingir o nirvana da automação. Ele introduz a idopotência, o que garante que um script possa ser reiniciado, do zero, sem criar duplicatas. São esses checkpoints claros que salvam projetos inteiros do desastre. E isso nos leva à parte 2 do nosso dia, a linha de montagem. Para aplicar esse planejamento na prática, a gente precisa de uma mudança radical de mentalidade. Pode esquecer de vez a ideia de escrever um único script gigante que faz tudo. É exatamente aqui que entra a linha de montagem de comandos. Quero que você imagine isso literalmente como uma fábrica automobilística. Cada comando do CLI atua como uma estação de montagem específica e super focada. A funcionalidade que você quer criar é a peça andando lá na esteira. Cada estação aperta um parafuso específico e os testes funcionam como seu controle de qualidade em tempo real. Mas por que essa metáfora é tão genial para desenvolver no CLI? O que é realmente brilhante nesse modelo é como ele resolve problemas complexos simplesmente fatiando tudo em partes minúsculas. Nos diversos programas da Ford College, a gente sempre nota que os estudantes têm muito, mas muito mais sucesso quando mantêm o escopo bem restrito. Com a linha de montagem, cada estação fica pequena. Isso te obriga a definir explicitamente o que entra e o que tem que sair dali. E talvez o detalhe mais incrível de todos, isso cria espaços naturais, fronteiras ali entre cada estação para você incluir ganchos de observabilidade. Ou seja, você cria momentos de pausa para verificar se o resultado da estação atual está absolutamente perfeito antes de mandar a peça para a próxima fase. E aqui chegamos à regra de ouro do design de automação. Mantenha as estações pequenas e idempotentes. Se você for anotar apenas uma coisa hoje, que seja essa frase. E por que isso importa tanto no mundo real? Imagina o seguinte, se uma estação falhar porque a rede da Solana oscilou ou porque faltou saldo em uma carteira, o seu sistema automatizado vai tentar rodar o comando de novo, certo? Se a sua estação não for pequena e idempotente, essa nova tentativa pode acidentalmente gerar um segundo token idêntico. E aí pronto, você criou uma confusão terrível. A idempotência é a sua garantia de que a ação criar token, mesmo se for repetida 10, 20 vezes seguidas por causa de um erro de rede, vai resultar na criação de apenas um único token no final das contas. Movendo para a parte 3 da nossa arquitetura, o fluxo de 3 passos. Para tirar toda essa teoria do papel e trazer para a prática, a gente utiliza um fluxo bem metódico. O passo 1 exige que você sente e esboce os grandes marcos do seu projeto. E muito importante, como checar se eles deram certo. O passo 2 é onde a mágica acontece. Você vai decompor esses grandes marcos até que cada pedacinho seja exatamente do tamanho de um único comando de terminal. Nem mais, nem menos. E o passo 3 é pegar todas essas pecinhas e ordenar esse quebra-cabeça, inserindo aquelas defesas de idempotência e os testes automatizados. Basicamente, é desenhar a planta inteira com muito cuidado antes de assentar o primeiro tijolo. Para não ficarmos só voando na abstração, vamos descer para a parte 4, um exemplo real de gerenciamento de tokens. Vamos aplicar tudo isso projetando um sistema ponta a ponta de verdade. A maior armadilha que a gente vê os desenvolvedores caindo aqui é o famoso scope creep. Sabe aquela vontade imensa de adicionar só mais uma funcionalidadezinha legal até o projeto ficar insustentável e quebrar no meio?
Pois é. Nosso escopo para o projeto final tem que ser intencionalmente estreito. A gente vai focar única e exclusivamente no ciclo de vida do token, estrutura do projeto e credenciais, criação do Mint, provisionamento de contas, transferências e o monitoramento disso tudo, sem distrações. É engenharia minimalista pura. Inspecionando isso de perto, olha só o marco 2, que é a criação do Mint. A gente precisa mapear as tarefas exatas. Nossas ferramentas de entrada, os inputs, são o par de chaves de quem está fazendo o deploy e o endpoint RPC. Mas a beleza real desse sistema está na saída esperada. Veja bem, não basta só rodar o comando e cruzar os dedos. A sua automação precisa confirmar que a chave pública foi gerada e verificar ativamente via CLI se o suprimento inicial é exatamente 0. Se por algum motivo bizarro não for 0, a sua linha de montagem tem que disparar um alerta e parar imediatamente. E a mesma lógica se aplica ao marco 3, que lida com provisionamento e distribuição. Nossas entradas aqui são as chaves públicas de quem vai receber os tokens, o seu comando vai criar a conta e emitir os tokens. Mas, de novo, o foco principal de um bom projeto está na verificação. O seu script não pode apenas presumir que a transferência deu certo porque não deu erro no terminal. Ele deve realizar uma consulta automatizada usando o comando SPL Token Accounts para cruzar os dados na blockchain e garantir com 100% de certeza que cada destinatário tem os saldos rigorosamente exatos após a distribuição inicial. Agora, pausa dramática, porque em meio a toda essa conversa sobre automação, é absolutamente crucial destacar um ponto negociável. Qualquer tarefa que manipule pares de chaves reais ou variáveis de ambientes sensíveis deve respeitar as políticas de armazenamento seguro que a gente conversou muito na aula de fluxos de trabalho robustos. Sério, não há espaço para atalhos com chaves em texto plano dentro do seu código. De jeito nenhum. A segurança deve ser a fundação da sua arquitetura e não um band-aid que você tenta colar no final do projeto. E finalmente chegamos à parte 5, os próximos passos na prática. Como é que a gente materializa essa arquitetura toda antes de digitar a primeira linha de código? O seu resultado físico tem que ser um master blueprint, um plano mestre de apenas uma página. Ele tem que ser tão nítido, tão claro, que qualquer colega da sua equipe possa bater o olho e entender toda a intenção do fluxo sem precisar executar nada. Esse documento tem que listar os marcos de forma cronológica, com todas as entradas e saídas mapeadas, quem é o responsável por cada etapa e, obrigatoriamente, 2 checagens de aceitação por marco que possam ser validadas via terminal. Essa única página é a ponte perfeita entre a sua ideia e a automação real rodando lisa. Então a grande pergunta que fica no ar para você é: o seu plano arquitetônico está blindado o suficiente para sobreviver ao caos do mundo real e da rede principal? Ter um plano sólido elimina as suposições, o achismo e pavimenta o caminho para a gente criar sequências de comandos realmente avançadas. Para continuar aprofundando seu domínio sobre o Solana CLI e construir o futuro da Web3, não deixe de acessar Ford.college para conferir mais guias e aprofundamentos como este. Afinal de contas, pensa comigo, se a sua automação quebrar no meio da madrugada, quem você quer que seja chamado para resolver? Um desenvolvedor desesperado e sonolento ou uma linha de montagem infalível que já sabe exatamente como se recuperar sozinha? Pense nisso. Valeu por nos acompanhar hoje e até a nossa próxima exploração.